Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um programa Na Verdade da Rede Século XXI. Hoje iremos falar sobre a Síndrome de Down, também denominada Trissomia do 21. Uma anomalia genética causada pela presença integral ou parcial de uma terceira cópia do cromossomo 21. Esse cromossomo a mais é carinhosamente chamado por muitos pais de cromossomo do amor, porque uma das maiores características dessas pessoas é o afeto irrestrito. Há uma estimativa de que existam 300 mil pessoas com síndrome de Down no Brasil. E uma delas está aqui hoje conosco, Daniel de Miranda, criador do canal do YouTube Down News. É isso mesmo. E para falar sobre a educação do Dani, recebemos também a sua mãe, Liana John. Boa noite, Liana. Boa noite. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada a vocês. Oi, Dani. Oi, linda. Tudo bem? Tô ótimo, linda. Sempre ótimo. Você veio aqui acompanhar seu pai da outra vez. Sim. E como prometido, agora nós estamos aqui com você, não é? Com toda certeza. E é por isso que eu estou aqui em eterna gratidão. Nós que agradecemos, Dani, a tua presença aqui, apesar da tua agenda tão complicada. É, mas eu sempre arranjo uns jeitos com o meu jeitinho Down. É isso mesmo. Dani, então a gente já começa perguntando, para você, o que é ser Down? Bom, em poucas palavras, é tranquilo, é suave na nave, festejar o que é de bom e ao mesmo tempo lembrar dos velhos tempos. Que velhos tempos, Dani? Os tempos que já foram passados antes. E me fala uma coisa, você tem irmãos? Ah, sim, tem um jardim de irmãos. Quantos, Dani? Bom, eu sei que um é mais velho, chama Tiago, e eu sei que tem duas gêmeas lindas. Uma se chama Iris e a outra se chama Mel. Se não fosse por elas, não existiria este último aqui. Você é o caçulinha, além de tudo, é o xodozinho da casa, então é isso, Liana? Pode-se dizer, mas esse cargo foi dado para o meu sobrinho querido. Ah, tem um sobrinho aí. Um senhor Nico. Então, se estiver assistindo, um beijo grande, meu querido. É o xodó, né? Você estava aqui contando um pouquinho do seu sobrinho. Um ano e meio, né? Na verdade, sou tio de um papagaio de 1 ano. Um papagaio de 1 ano. É, porque ele copia as pessoas quando fala. E me fala uma coisa, Dani. Na convivência com seus irmãos, na sua casa, você se sente diferente deles? Muito diferente? Diferente eu não sei. Mas, assim, em termos de bagunça e aventura, pode-se dizer que eu tô tranquilo com isso. Você bagunça mais ou menos do que eles? Menos porque já passei dessa fase, só faz um bom tempo atrás. Você tá com quantos anos hoje? 25, mas não se engane, não. Não se engane por causa da idade. Porque dia 1º de outubro é outro número de idade. 1º de outubro? É. Aí vai para 26. Aí vai para 26, que é uma idade bem boa até. Muito bom. Liana, como que é esse convívio dele com os irmãos em casa? Os irmãos, desde que ele nasceu, né, na verdade, ajudaram muito no crescimento. Eles são mais velhos, né? O Tiago tem diferença de 13 anos com ele e as gêmeas têm uma diferença de 7 anos com ele. Então, sobretudo as duas, elas ajudaram muito, porque os Downs, eles precisam de muita estimulação desde bebezinhos, né? E essa estimulação faz muita diferença na educação, no crescimento, enfim, até na maneira como eles se relacionam com o mundo, né?
Então, as meninas, por exemplo, elas brincavam de boneca, faziam uma escolinha com um monte de bonecas e tal, e o Daniel sentado... Era um dos alunos. E era um dos alunos, e elas punham no quadro negro, bola... Alunos fantasminhas. Mas o Daniel participava e com isso ele aprendeu muita coisa, né? Foi sendo estimulado, né? Depois também, na fase escolar, muitas coisas eles fizeram junto com o Daniel, né? Já mais velho, por exemplo, ele fez um vídeo sobre o Pigafetta, a volta ao mundo do Pigafetta através Mas que fez mais sucesso. E o que fez mais sucesso, qual foi, Daniel? O que fez mais sucesso mesmo foi um stop motion, uma parceria de irmãos sobre Teorema de Pitágoras. Vou até explicar só um pouquinho, bem rapidinho. Na verdade, tem um professor de matemática chamado Hector. E ele queria assinar para os alunos dele esse conceito do Pitágoras. Então, a produção das Três Gêmeas, que é o nome da operadora de stop motions, que toparam em fazer o vídeo. E com isso foi exibido ao público escolar, mas também para o site da escola. Ele só perguntou se poderia. Então ele pediu a permissão de mim, óbvio, para isso. Então eu disse sim. E fez o maior sucesso. Ele pediu uma demonstração geométrica do Teorema de Pitágoras, que normalmente é uma equação, né? E o Daniel, então, fez junto com as irmãs, elas gravando, ajudaram ele apresentando o Teorema de Pitágoras, fazendo a demonstração da geometria. E isso é bem interessante, também foi um dos primeiros vídeos que a gente mostrou, como eles têm a capacidade de entender se você fizer, enfim, algumas adaptações, né? Era com relação a isso que eu ia perguntar, Liana. O amor é o mesmo, claro, né, para todos os filhos. Mas houve necessidade de fazer algumas adaptações aí na dinâmica da casa com eles? Não especificamente na dinâmica da casa, mas tem algumas especificidades mesmo de como funciona o cérebro do Down, que a gente teve bastante orientação. Eu também, como jornalista, eu acabei procurando muita informação, né, que as pessoas, nós participamos inclusive de congressos internacionais, ouvi palestras e realmente a gente vê que existe uma diferença no funcionamento. Quer dizer, esse cromossomo a mais, ele altera a maneira do Down pensar, né? Então tem umas partes do cérebro que funcionam bem, outras que não funcionam tão bem. Então o Daniel sabe, por exemplo, essa diferença, né, Daniel? Explica para eles aí, por exemplo, o que a gente teve que adaptar para você conseguir aprender. Bom, nós temos um ajudante, que no caso é a tecnologia. E isso é claro, eu menciono a calculadora, que é um dos nossos ajudantes. Porque essa calculadora pode mostrar resultados mais rápidos do que um professor, blá blá blá, no teu ouvido. Explica a diferença das memórias, Daniel. Qual é a memória boa e qual é a memória ruim do Down? Bom, no cérebro de pessoas que têm Down, tem duas áreas. Uma é da memória auditiva, que no caso não é muito boa não. Porque fica só no blá blá blá. É a do blá blá blá. Mas não ensina nada, então é um teste total. Mas a memória visual, como os olhos aqui, são simples de entender, de aprender coisas visuais que as pessoas têm. E é por isso que o resultado vem mais rápido do que ficar só no blá blá blá. Deixa eu explicar visual, um pouquinho. Então, realmente eles têm uma memória auditiva de curto prazo ruim, quer dizer que você só fala, vamos supor, se tiver uma aula totalmente expositiva. Ou se contar uma história, quando você está no meio da história, o Down já esqueceu o começo da história. Porque a memória auditiva realmente é uma parte do cérebro que não funciona muito bem.
Então, o que você pode apoiar? Da mesma forma que uma pessoa com deficiência visual vai se apoiar no braille, ou uma pessoa que tem dificuldades na fala vai se apoiar em libras. O Down, na verdade, ele precisa se apoiar na memória visual, que é boa. Então, se você vai dar uma aula de história, vai mostrar lá o Dom Pedro, fala, olha, esse aqui é o Dom Pedro, então você apoia aquilo que você está falando em imagens, que podem ser imagens de vídeo, pode ser imagens de fotografia, pode ser figuras de quadros, enfim, não importa muito. O que importa é que esteja associada à narrativa... Com imagens. A imagens, porque aí ele vai gravar na parte do cérebro que trabalha com a memória visual e vai aprender. Então, nós usamos com o Daniel muitas fotografias, muitas. O Daniel tem álbuns e álbuns de fotografia, do tipo assim, por exemplo... Mega velhas. Na pré-escola, por exemplo, ele tinha que aprender que ele era para entrar na pré-escola, pendurar a mochila dele num certo lugar da classe e ir para sentar sem a mochila, enfim. E ele tinha dificuldade disso. Então, o que nós fizemos? Fizemos um álbum. Daniel entrando na escola. Daniel no corredor da escola. Daniel chegando na classe e pendurando a mochila. Foram até a escola e fotografaram esses espaços todos. Ele como protagonista, quer dizer que ele se via nas fotos e fala assim. E aí foi fácil dele entender o que ele precisava fazer. O que se esperava dele. Isso em todas as partes de educação, quer dizer, realmente muitas coisas, a gente acabou... Eram escolas especiais, Liana? Não, o Daniel sempre frequentou escolas normais, desde a escolinha, da pré-escola. E como que foi aí essa integração dele, digo, por parte das escolas propriamente? Teve momentos que houve dificuldades, porque aí, de todo modo, todo o conhecimento dele tem que ser feito dessa forma adaptada. Dá para as escolas adaptarem e, na verdade, quando você tem um Down na classe, né, vamos dizer assim, se você adapta a aula de maneira que o Down entenda, se ele entendeu, todo mundo vai estar entendendo. Muitas vezes o professor dá aula e só metade da classe está entendendo, sim, mas não são feitas adaptações nem nada, né? Então, o fato de ter um aluno Down na classe não é um atraso para os outros estudantes. É, na verdade, uma vantagem, porque realmente aquilo vai ser explicado, o conteúdo vai ser dado de uma forma que todos vão poder entender. E no caso, por exemplo, a matemática, que ele estava mencionando aqui, a calculadora. Então, a matemática, eles realmente também têm uma dificuldade objetiva, que é a dificuldade do raciocínio abstrato. Então, você tem que fazer algumas adaptações, como, em alguns casos, por exemplo, ele tem que saber qual raciocínio tem que ser feito, qual é a conta que tem que ser feita, mas a conta em si ele faz na calculadora. Tá. A história do Teorema de Pitágoras, que é uma equação, quer dizer, ele fala assim, bom, a equação não dá para ele demonstrar, mas geometricamente dá, porque você põe lá o triângulo, põe lá os quadradinhos que cabem no triângulo e a demonstração fica clara. Não só para o Daniel, fica claro para todos os alunos que Tanto que o vídeo foi feito justamente com essa intenção, né? Então, foi uma adaptação que o professor fez e que depois ele falou assim, olha, eu queria o vídeo para usar com os demais alunos, inclusive das classes que não tinham Down. Sim. Porque ficou muito mais evidente. Você permite, Dani? Claro, Hector. Manda ver, você merece. Você merece, professor especial, né? Foi isso que eu falei para ele, porque, afinal de contas, ele foi uma das pessoas, um dos professores que tinham sempre uma paixão por Downs. Agora, é evidente que há muitas dificuldades, porque tem professores ou tem, enfim, diretores, né, que não estão disponíveis para fazer o que é necessário, né? Então, às vezes, realmente eram pessoas que não vamos dizer, não cediam ou queriam manter o esquema de aula exatamente igual, né? Não tinha essa flexibilidade de fazer, porque não são adaptações tão complicadas, né? Às vezes, por exemplo, na alfabetização dele, ele foi alfabetizado com palavras com letra bastão, que são as maiúsculas, né? Então, se você apresentasse uma prova redigida com letra imprensa, que é maiúsculas e minúsculas, ele não ia conseguir ler. Quer dizer, qual que é a adaptação enorme que eles têm que fazer? Uma lupa. É pegar
fazer dar uns 2 Ctrl ali no texto e transformar tudo em caixa alta, porque os outros vão ler, e ele também, né? Então, às vezes, são adaptações que não são assim, muito complicadas, só que você precisa saber o que deve ser feito. E passar o que deve ser feito, às vezes, quer dizer, no nosso caso, teve que vir muito da família, né? A gente tinha também um trabalho com mediadoras, né? Pessoas que trabalhavam com o Daniel, faziam a lição de casa, etc., né? E que, enfim, fazia uma interação entre a família e a escola, né? Mas não é uma coisa assim tão diferente do que a escola deveria providenciar para todos os alunos, né? E tudo isso vocês foram descobrindo por conta? Vocês que foram atrás, estudando? Ou tinha algum grupo, uma associação que ajudou? A gente constituiu uma associação, né? Chamada Espaço 21, e aí, né, com outros pais, a gente fazia reuniões, discutia, trocava informações, né? E acabamos... Enfim, nós tivemos assim, bastante orientação de um grupo de Málaga, na Espanha, que faz um trabalho muito interessante, né? E realmente para estimular, para tratar, quer dizer, é a questão de não tratar como, assim, a criancinha que precisa ser sempre acompanhada a vida inteira, mas tratar como uma criança que tem que se desenvolver e que realmente... O objetivo é ter autonomia. Então, começa até nas coisas de casa. Com que ordem você põe a roupa? Entendeu? Você não põe a cueca por cima da calça. Você põe primeiro a cueca, depois a calça, depois a camisa, depois o casaco, né? Então, essa ordem de coisas é uma coisa que tem que ser enfatizada, né? E outra área do cérebro deles que é, assim, mais prejudicada é a noção espaço-temporal. Então, por exemplo, no caso do Daniel, que é o quê? Que é você saber horas, tempo, enfim, se localizar no tempo, né? Que é uma dificuldade real para eles. E agora com os celulares, que tem o relógio digital, assim, fica mais fácil. Olha, eu venho te buscar às 7 horas, então ele sabe que é 7 horas. Irmão, não beleza. Mas, por exemplo, ele não lê o relógio analógico, não. Mas tem uma noção por meio disso. E no caso do espaço, a gente fez muito treinamento com o Daniel, assim, no dia a dia. Por exemplo, ele ia comigo ao supermercado e eu falava assim, Daniel, agora nós vamos virar para a direita. Vamos virar para a esquerda. Ah, vamos lá em cima, vamos lá embaixo. Então, isso aqui. E principalmente que a gente organizava toda a Páscoa, era mapas. A gente mora numa casa que tem um quintal grande, né? E então o Daniel, na Páscoa, ele ganhava de manhã um ovinho de Páscoa, que ele fazia o ninho e tal, mas um ovinho de Páscoa e um mapa. E o mapa dizia onde estava o próximo ovo. Era um caça. E o mapa era assim, realmente, você sobe, passa por cima da cadeira, passa por baixo da mesa, vira à direita, vira à esquerda, olha para cima, olha para baixo. Então, é tudo para dar essa noção do que ele tinha que fazer. E aí ele achava o ovinho e mais um mapa. E toda Páscoa tinha 10 ovinhos e 10 mapas. E ele ia procurando, então, com os irmãos, inclusive, fazer uma caça ali aos ovos de Páscoa, que era, na verdade, um treinamento para ter essa noção de espaço, né? Interessante. Eu não te dei oi, né? Agora que eu me dei conta que nós começamos o programa e eu não dei oi para Isa. Vai ser um oi meio atrasado, Isa. Não, mas porque tem tanta coisa para conversar, né? É um assunto tão gostoso, né? A gente sempre conversa nos bastidores sobre essas questões de inclusão, né? E é um assunto que ainda precisa muito ser debatido, né, Liana? Você que é do meio, o que você considera como sendo realmente inclusão? Eu acho que primeiro, por exemplo, no caso dos Downs, claro que cada deficiência ela tem suas particularidades, né? Mas no caso do Down, eu acho que aqui o que é mais flagrante e que ainda precisa ser muito trabalhado é a tendência das pessoas tratarem os Downs sempre como criancinha, infantilizar, né? Então, isso é uma parte do preconceito
que precisa ser trabalhada. E às vezes é uma coisa assim, até a pessoa está com a intenção, vamos dizer assim, de proteger o Down e, por exemplo, está numa fila do escorregador, sei lá, alguma coisa desse tipo. Fala assim, tudo bem, você pode passar na frente. Falo, não, porque ele está numa fila com outras crianças, entendeu? Está no lugar dele e ele pode passar. Ou, às vezes, a pessoa fala assim, que bonitinho, que gracinha, não sei o quê, para um homem de 25 anos, entendeu? Tá. E eu lembro de um caso, de um Down que a gente conhece, que estava fazendo aniversário, o aniversário era, se eu não me engano, assim, de 18 anos, 19, alguma coisa assim, né, já maior de idade, né? E ele estava num evento lá vendendo camisetas, junto com o pessoal que trabalhava com ele, assim, fazia estimulação e etc, né? E a monitora falou, não, está na hora de você ir para casa, é seu aniversário, tem uma festa, tal, só que ele não queria ir para casa. Ele queria ficar lá vendendo as camisetas. E finalmente ela falou assim, mas por que você não quer ir para casa? Eu falei assim, sabe o que é? Minha mãe fez uma festa de bexiga. E eu não sou mais criancinha. Então, a mãe fez com uma boa intenção, né? Mas, na verdade, tratando ele como muito infantilizado. Liana, me ocorreu aqui, eles têm uma sensibilidade mais aguçada do que a nossa, não tem? Será que, de repente, não é até em razão disso que as pessoas, às vezes, acabam confundindo um pouco? Eu afirmo isso. Eu não sei, acho que ela vem um pouco do passado, né? De quando não era muito estimulado, então, às vezes por causa da dificuldade de falar de muitos, né? Quer dizer, realmente ele precisa de um trabalho de fono, ele precisa de um trabalho assim. Então, às vezes a pessoa trata como se tivesse uma mentalidade mais infantil, mas na verdade não. O desenvolvimento dele vai depender de todo esse entorno, da parte social, da parte de aprendizado e tudo mais, né, Daniel? E existem... Você acha, Daniel, que vocês são criancinhas eternas? Bom, se alguém perguntar, óbvio que a resposta é, vai tomar banho. Tá respondido, né, Dani? Vai tomar banho. Essa pessoa aí, deixa essa pessoa de lado e quando a gente vai festejar tudo que é de bom. O bom humor deles é uma coisa bem marcante, né? Isso me chamou bastante atenção da outra vez que ele veio aqui, acompanhando o pai, como que ele é alto astral, né? Isso é sempre, ele tá sempre feliz. E é uma delícia, porque acaba contagiando toda a casa, né? Acaba passando um olhar diferente, não é? Não é só a casa, não. Não é só a casa. Não, pelo contrário. A gente espalha para o público também. Mas o que te deixa mal-humorada, então? Nada. Nadinha, Dani? Nada, porque isso nunca acontece comigo. E pelo fato de ser Down, é muito raro disso acontecer, porque nós sempre praticamos o cavalheirismo e não ficar nervosos. Isso é especial, hein? Isso é bem difícil da gente conseguir fazer o tempo inteiro. Tá vendo como que a gente tem que aprender bastante com vocês? E por tantos anos de aprendizado com esta música aqui, o eu do passado pode não ter percebido, mas o eu de agora agradece por todos esses fatos aí, ó. Gratidão! E triste, Dani? Às vezes você se pega meio triste? Só quando vem algumas saudades de pessoas que já partiram, mas fora isso, não. Fora isso, não. Você é religioso? Sou. E bastante até. Mais do que a mãe, do que o pai. Uau, verdade. Sim. Porque eu sempre leio a Bíblia. Sempre quero saber mais dessa cultura aí, histórias, aventuras dos ancestrais. Por que não? E você gosta de aventura, né, Dani? Não só aventura como essas, mas também algumas adrenalinas também. Era isso que eu ia te perguntar, porque da outra vez você me contou uma história de um passeio de quadriciclo, foi isso? Foi de bungee jumping. Que eu pulei 2 vezes de bungee jumping.
Então, e isso tá no canal? Ah, na verdade, eu ainda vou fazer um vídeo ainda que chama Os Flashbacks 21 para mostrar que Downs também tem essa questão de enfrentar os medos de qualquer custo. E como que você faz para enfrentar um medão desse? Porque pular de bungee jump não é para todo mundo, não. Eu falei 2 vezes. 2 vezes? Diferente da própria Zona das Paradas aqui e o senhor Evaristo. Não tiveram coragem? Não tinha coragem porque eles ficaram meio frangotes. Eu ia estar no time deles, viu, Dani? Eu também, eu ia estar no time deles, Dani. Mas eu não. Nós ficamos embaixo da torre e ela falou, ai meu Deus, por que a gente foi deixar ele? Que tenso! Mas eu não. Pelo contrário, como eu tenho uma advogada celestial e que não está não só no coração, mas também está na decisão de algum risco. Então eu pego essa advogada, coloco em mim, eu olho para aquele medo e pulo. Agora quem é a advogada? Quem é? Aqui está ela, a Nossa Senhora Comparecida. É a Nossa Senhora Comparecida, a advogada dele, tá vendo? Só a advogada dele e de todos nós, né? A conversa tá muito boa. O Dani tem mais um monte de coisa para nos contar, especialmente dessa parte jornalística até, né? Você tá seguindo a veia da sua mãe aí, né? Não é bem jornalística, não. É, do canal dele. Tá mais para cronista de minis notícias especiais. Diferente dela, eu não sou jornalista, eu sou cronista, que é bem diferente. E depois ele vai explicar então pra gente a diferença de jornalista e cronista. Fica ligado que a gente já volta pro segundo bloco.